canal Web Reporter Channel. Eu estou aqui com o escritor Rafael e ele vai me falar o sobrenome dele. O escritor de livros Rafael Zimit. Zimi Eu estou com Chute. dificuldade nesse nome. Oi? Zimi Chute. Zimit. Zimi Então, Chute. É só lembrar de me chutar. Me chute. nossa, Só lembrar que do chute, de chutar uma pessoa. ele tá com o Theo, esse menino que apareceu na tela, Isso. é o filho dele, o Theo, né? Rafael, gente, ele é um autor que ele já escreveu mais de 50 livros, entendeu? Diversos prêmios nessa área, na área literária, né? Pergunta básica. Como é que surgiu essa tua vontade de escrever livros, entendeu? Na maravilha. Na verdade, ela foi uma consequência, se a gente puder falar dessa forma, né? Porque quando eu tinha 15 anos de idade, eu comecei a montar uma banda. A princípio, essa banda chamava Rádio Pirata. E a gente começou a montar com aquele sonho de você gravar um CD, ter aquela banda, a questão de você ter uma banda de rock e tal. E eu percebi que quando eu comecei a escrever letras, né, das músicas, tinha uma facilidade muito grande. Assim, muita facilidade mesmo para poder escrever os livros. E para escrever as músicas, né? E com isso eu acabei indo para a faculdade de Direito e dentro da faculdade de Direito eu comecei a escrever poesias. Então começou com as composições musicais, né? Acabei migrando para as poesias, que é uma coisa até que natural para quem é compositor, né? Você rimar, você construir uma poesia, tudo certinho, até mesmo porque durante a faculdade foi onde eu sou bacharel em Direito, e eu comecei a ter um hábito de leitura muito árduo, né? Muito intenso. Então foi meio que natural assim você partir da composição para poesia. Acabei escrevendo 3, 4 livros numa tacada só de poesia. Só que nisso de você escrever livros de poesia começa a vir algumas ideias, né, para você escrever livros. Então foi nesse liame aí que eu acabei escrevendo meu primeiro romance, que na época se chamava Diário de uma Sogra, né? Acabei, era bem ruim, diga-se de passagem. Só abre uma sombra. Nossa, mas no teu site consta que você escreveu um primeiro, né? Tem um outro livro, Antes que Tudo Tenha um Isso. Fim. Só Gostaria que que na você falasse verdade sobre isso. eu mudei o nome dele, né? Eu mudei o Hum. nome desse livro porque, assim, conforme você vai escrevendo, você vai melhorando as ideias, você vai acertando algumas coisas, e esse livro passou a se chamar Antes que Tudo Tenha um Fim. Ah, entendi. Então, assim, Ah, eu sim. dei uma melhorada no texto, aí eu acertei alguns detalhes, que a ideia em si era muito boa, mas como eu ainda não tinha a fórmula da escrita, né? Então acabou não ficando algo legal, assim, na época. Depois eu fui lá e acabei melhorando o texto aí, ficou bem legal, um resultado que já tem várias resenhas já elogiando o livro, e é bem legal. Só uma pergunta. Esse livro, você teve muita dificuldade? Ele se baseia num. De que tipo de conteúdo e história você se baseou para fazer o livro? Geralmente, isso não estou falando só de mim, né? É algo natural. Geralmente, todos os primeiros livros, quase todos os escritores, eles são muito autorretratos, digamos assim, né? Você se espelha muito no personagem. E esse livro, inicialmente, né, Antes que o Tenha o Fim, ele tem como um ponto de saída, assim, que é uma garota rica, que ela é viciada em drogas, e ela conhece um rapaz evangélico. E esse rapaz, aos poucos, vai é, conduzindo para a saída das drogas, né, e tendo um relacionamento razoavelmente mais saudável, daí por diante. Só que até então ele é um rapaz pobre e a família dela não apoia esse relacionamento e quer que ela namore um outro rapaz. Só que esse outro rapaz é o traficante dela, né? A família não sabe. Então você tem Ah, interessante. essa Mas, cruzadas, digamos assim, né? Que tem ah, as histórias. mas esse primeiro livro, então, ele seria do segmento cristão ou é apenas Não, um. não. Não. Basicamente, os meus livros ele tem um teor cristão, digamos assim, né? Porque eu sou cristão, então assim é natural você
trazer algumas características dos personagens. Eu escrevo muito sobre tema, né? Então, assim, falando sobre perdão, sobre dívida, sobre cada livro eu gosto de abordar uma temática específica, né? Esse livro especial eu quis abordar a questão das drogas, a questão do preconceito, de, de classes, né? Que existem vários tipos de preconceito. Eu quis trabalhar um pouco mais essa questão do preconceito de classes entre pessoas ricas, pessoas pobres. Nem Isso é todas muito as pessoas interessante. ricas são espetaculares, nem todas as pessoas pobres são miseráveis. Então, eu quis fazer esse balanço e o resultado ficou bem legal. Ficou um livro dinâmico, ficou um livro agradável, né, de se ler e com um algo a mais que seria exatamente essa questão dos valores, né? Então, assim, eu trabalho muito a questão dos valores nesse livro. Valores de família, valores de ideias, valores de atitudes, tudo mais. Esse é um livro, assim, talvez um dos meus livros que eu preze muito essa questão dos valores morais. Legal, viu? Bacana isso aí. E outro livro que eu fiquei muito curioso, né? O Sorriso de Cíntia Dona Vivi? Na Seria isso? verdade, ele é um jogo de palavras, né? Porque ele pode ser tanto Cynthia Donnaville, porque ele tem um período que ele passa na França, mas como ela é inglesa, então ele seria o sorriso de Cynthia Donnaville, né? Só que como ela tem esse período na Segunda Guerra Mundial, que ela acaba ficando um pouquinho na França, bem naquele período da ocupação nazista, né? Então ela acaba usando isso como um pretexto de falar que ela é francesa, né? Você ficaria num pedaço da história Cynthia Donnaville, né? E no texto geral seria Cynthia Donnaville. Esse foi o primeiro livro que eu escrevi que eu realmente me senti um escritor. O primeiro livro, assim, quando eu terminei, eu falei assim, cara, o livro tá muito bom, tá muito legal, tá bem construída a história, tá bem construído o enredo, a dinâmica tá bacana, as reviravoltas, né? Então, assim, foi o primeiro livro que a minha mãe elogiou, que minha mãe leu, elogiou. Foi o primeiro livro que a minha esposa leu e ela falou, cara, tá muito bom. Ela fez algumas correçõezinhas, né? Ainda não tinha muito a prática de uma escrita mais acurada, mas ela que fez a revisão do meu livro. Ela até, quando ela leu, ela fez um elogio que eu levo para minha vida. Esse elogio que ela me comparou com o Khaled Hosseini, que é o autor do Caçador de Pipas. Então, assim, eu fiquei muito feliz na época, porque você recebeu um elogio de um cara magnífico, né? E a minha esposa, ela é muito inteligente. Ela, assim, ela tem um sentido acurado, assim, de leitura espetacular, né? Então, se eu ouvir um, um elogio de uma pessoa que você admira, né? Não só por ser a sua esposa, mas por ser uma pessoa tão inteligente quanto ela é, na época, assim, me deixou muito feliz, me deixou com o ego, assim, bem aceso e fiquei muito, muito contente na época. Bacana isso aí. Esse livro que você acabou de citar aí, você se Uhum. baseou num filme para criá-lo, num livro de algum outro autor famoso? Ele teve uma É, inspiração. Na época, eu estava lendo o retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, né, que seria aquele que um Basil, né? Ele pinta um retrato de um homem que ele acha muito bonito, que é o Dorian Gray, e esse retrato ele cria vida. Então o retrato envelhece e ele fica jovem eternamente. Eu fiz um contraponto, né, que seria um homem que pinta uma mulher dos sonhos dele, né? E esses sonhos acabam invadindo a vida do meu personagem, né? muito Então, interessante isso aí. basicamente, sim, o sorriso de Cynthia Donovan, assim, só para você entender um pouco, é assim, ele sonha com uma garota que tem um sorriso muito bonito. E ele se apaixona por essa garota no sonho dele. Aí ele decide encontrar essa garota, só que, tipo, não tem como você saber quem é, da onde ela surgiu, né? Então, a partir desse ponto de inicial, né? Esse ponto de partida, ele começa as coisas ao redor dele começam a colaborar para que ele encontre essa garota, né? Então ele é um pianista e ele vai tocar
em Veneza. E ele acaba encontrando a pintura da Cíntia, né, na casa do prefeito. Então ele descobre quem que é o pintor, ele vai atrás do pintor, do retrato, ele faz toda uma ação investigativa para encontrar a garota dos sonhos dele, né? E ficou bem bacana, bem legal, assim, um É, resultado final, que eu também recebi bastante elogio. Tá? Assim, eu tenho muito orgulho imagino. desse livro. Eu imagino. Eu tô com uma outra curiosidade aqui. Entre Manda? um livro e outro, você normalmente você faz um livro por ano? Não, eu tenho. Agora que eu estou como contratado do site Boa né? Então eu tenho que ter uma rotina de aproximadamente 40 mil palavras por semana. Então, antigamente, eu tinha uma rotina de um livro a cada 3 meses, né? Às vezes, um livro a cada 6 meses. Cada livro é uma história diferente. Não tem como você produzir, assim. Mas agora eu sou contratado, então eu tenho que produzir, né? Eu tenho que produzir, senão eu não ganho. E então, basicamente, eu estou escrevendo um livro por semana, né? Nossa, De 40 mil palavras, assim, tá, assim, bem frenético mesmo o ritmo, mas eu estou amando, sabe, essa vida de agora ser escritor mesmo, tudo mais, né? É, era o meu sonho de consumo e agora tô conseguindo realizar mesmo e está sendo bem legal, apesar de ser intenso, né? De ser cansativo, mas tá legal, tá bacana. eu imagino, você sabe, e assim, te perguntar assim, quais autores estrangeiros que você também são um espelho para você, né? Quais livros tem o Sidney Sim. Shelton, muitos grandes, né, escritores, né? Quem que você leu bastante assim, que você foi um espelho para você, uma inspiração para você? Ó, eu tenho que, assim, desmembrar alguns, né? Porque, assim, o escritor, a primeira pessoa que eu li, né, que eu falei, eu quero escrever exatamente como essa pessoa foi o Sidney Sheldon. Ele eu sempre falei que foi o meu mestre assim, literário. Eu quero escrever como ele, eu quero ter os cliffhanger como ele faz, eu quero ter a, os plot twist que ele faz, eu quero que os meus personagens sejam intensos como os personagens dele são. Né? Como o Dan Brown ele se inspirou no Sidney Sheldon também, obviamente eu tenho essa caidinha aí pelo Dan Brown também na parte literária. Um livro que eu li, me apaixonei, né, que me ajuda a escrever, é a coleção do George Martin, do Game of Thrones. Ele é uma série, assim, os livros são incríveis, incríveis, assim. E foi um livro também que me ajudou a questão de criar mortes mirabolantes, né, dentro dos meus livros. Então, quem lê os meus livros, morre sempre muita gente. E isso é baseado, né, na minha inspiração com o George Martin. Como eu tinha falado aqui anteriormente, um dos primeiros livros que eu li que me apaixonei foi O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, que foi o primeiro livro que teve um final espetacular. Teve um final assim que me deixou de queixo caído, sabe? Quando você lê o livro, você fala, cara, é impossível você esperar um final daquele, né? Então é um livro que toda vez que eu faço um livro, eu falo, será que está tão bom quanto o Retrato de Dorian Gray? Né? É um, uma inspiração minha. Só que recentemente, apesar de não gostar da escrita dele, não gostar do teor dos livros dele, mas está me ajudando como escritor, né? A questão de você compreender a vida de um escritor. É o Stephen King, né? Que ele é um autor de terror, é o autor um dos autores mais conhecidos do mundo, né? Então, assim, ele tem duas biografias dele que me ajudou a centrar a minha vida, né, que eu tenho que ter disciplina de escrita, eu tenho que ler e escrever todos os dias, né? Então ele fala assim que mesmo quando ele está de férias, ele diminui o ritmo, mas ele continua escrevendo. Então isso é algo que a gente tem sempre que ponderar daí por diante. Então o Stephen King agora eu coloco, mesmo não sendo o escritor que eu gosto de ler, porque eu não gosto de ler os livros dele, mas assim as entrevistas dele, as biografias dele foi o que me ajudou a construir a minha carreira de escritor, né? Então eu o tenho como se fosse um coaching, né? Da coaching literário, assim.
é o Stephen King. Adoro, adoro Stephen King como pessoa, a história dele como escritor, ele é divino, é espetacular, engraçadíssimo. É muito bom. A gente sempre tem umas inspirações na vida, né? Sim, Sempre tem alguma ele é demais. Então, assim, eu estou num coisa. ritmo muito intenso de escrita, né? E ele tem um ritmo muito intenso de escrita. Ele lança um livro a cada 3 meses. Então, e ele me ensinou uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida. Ele fala que um livro ele tem que fechar no máximo em 3 meses. 3 meses é o prazo máximo que você tem que encerrar um livro, porque é o tempo de uma estação do ano, né? Então, se você fica enrolando muito para escrever, enrolando, isso é ruim, porque você perde ritmo, você perde a forma do personagem, então você tem que escrever numa tacada só. E isso tem que ser intenso. Depois, lógico, vem revisão, você vai acrescentar coisas, tirar coisas, daí por diante. Mas a escrita, o primeiro texto, tem que ser em 3 meses. Isso eu sigo à risca, né? Então, assim, quando eu escrevo frenético já para terminar o livro. Depois a gente vai acrescentando, vai modelando, né, os livros, vai tendo mais ideias. Isso é natural quando a gente está escrevendo um livro. Mas o texto base ele tem que fechar no máximo 3 meses. Nossa. Agora eu vou te perguntar uma coisa muito interessante. Eu Manda. acredito que com certeza você deve ter ficado muito feliz quando isso acontecer. Sobre a sua participação na Bienal do Livro, na Bienal de São Paulo em 2016. Eu também estive lá na mesma época, né? Uhum. Fazendo cobertura, fazendo gravação com outro canal, né? E eu vi como que é o ritmo daquele lugar, como aquele lugar é incrível, né? Muita gente. Como é que foi a tua experiência de estar lá? Eu até falei com a minha esposa hoje, né? Falei assim, se a gente parar para pensar, eu comecei de trás para frente, porque a Bienal, ela é o ápice, né? Digamos assim, todo escritor quer chegar um dia e estar em uma Bienal. E É, geralmente, para você estar numa Bienal, ele é um caminho, né? Então você vai começando em feiras pequenas, vai pegando experiência, né? Você vai crescendo, vai acrescentando. Eu não, eu já cheguei já logo de cara estreando numa Bienal. Então, assim, eu achei que assim, foi uma experiência única na minha vida de você poder estar, né? Você, né, também é cristão e nós cristãos, né, temos aquela questão de você visualizar aonde você quer chegar, né? E digamos assim, você profetizar onde você quer chegar, você desejar aonde você quer estar, né? E a Bienal era, tipo assim, é um sonho de consumo. Você quer estar na Bienal, mesmo que tenha sido acompanhado por poucas pessoas que foram mais familiares, um ou dois amigos, mas assim, você estar entre os grandes é algo que mudou a minha concepção de escritor, né? Mudou assim, falei, poxa, cara, é possível você estar num lugar maravilhoso, é possível você estar num lugar como esse aqui. Então, assim, para mim foi um sonho de consumo. Foi algo assim que às vezes pare, assim, eu dou uma olhada, né? Coloco um TBT assim, né, de quinta-feira assim, pô, minha experiência imagino. na Bienal, porque assim, é uma coisa muito boa, uma coisa muito legal. Uma experiência, obviamente que eu já tive outras experiências literárias, né, de ter sido condecorado na Casa França Brasil no Rio de Janeiro, né, entre outras coisas. Mas a Bienal, cara, a Bienal ela é a maior feira literária da América Latina. Então, assim, para muitas pessoas, né, passa batido. Ah, pô, é uma feira literária. Não, ela é a maior feira literária da América Latina. Ela está entre as 5 maiores feiras literárias do mundo. Sabe, vocês ter a honra, o privilégio de participar disso uma vez na vida, pelo menos, cara, é algo assim que vai além dos sonhos, vai além daquilo que a gente deseja muitas vezes, né? Porque a gente sabe que a gente tem sonho, a gente deseja, nem sempre vamos realizar todos, cara, mas quando você consegue realizar algo desse porte, é como se fosse um memorial, sabe? Tem que ter um quadro em casa desse dia e saber que É, com nesse dia certeza. estavam todas as meus familiares, né? Minha esposa, meu filho, minha mãe, sabe? Você vê o olho da sua mãe brilhando, que você está numa Bienal, cara, tem coisa que não tem preço, sabe? Não tem. Você saber que você deu um orgulho desse para sua mãe é algo incrível, né? E seu filho está te acompanhando. Hoje nós estivemos na Feira Literária de São Paulo, né? Está acontecendo ali na Vila Mariana. Ah, cara, e meu filho estava lá junto comigo, sabe, no lançamento
do meu livro e tudo mais. Então, assim, quando você está com pessoas que você ama e pessoas que te amam em um lugar como esse, é algo que não tem preço. É realmente uma experiência que vai além da sua existência. Exatamente. Eu já vou emendar a minha outra pergunta com você, que porque dizem que no Brasil, né, as pessoas não têm aquele costume de leitura, de livros, Sim, como tem na Europa e nos Estados Unidos, né? Aqui o pessoal diz que o pessoal não lê tantos livros, né, como outros países, né? Mas sim, você pega essas feiras e você vê a quantidade de pessoas, é muito grande, né? É muita gente, né? gente. É, se a A gente gente for... fica admirado, né? E eu te perguntaria o que, que você acharia desse costume do brasileiro da leitura? Você acha que a internet ela ajuda ou não ajuda? Qual a sua opinião sobre isso? Ó, minha opinião, né? A internet ajuda e ajuda muito. Isso é um fato. Ainda, pelo menos para o meio literário, a internet, ela, digamos assim, fazer com que os autores conseguissem ter mais facilidade para realizar os sonhos deles. Vou dar um exemplo no meu caso, né? Eu era um A escritor, divulgação, né? assim, na época eu tive um convite para lançar os meus livros digitais tanto na Amazon quanto na Saraiva. Então, assim, indiferente se algum eu como escritor, para ser um autor da casa deles ou não, eu já tinha os meus livros em duas vitrines muito grandes, em duas vitrines muito legais, né? Que seria a, a Saraiva, né? Que infelizmente faliu recentemente, e a Amazon, né? Então, assim, quando a gente começa a partir desse pressuposto que você está num período muito bacana, um período muito legal, em que você tem essa abertura para o escritor conseguir mostrar o seu trabalho, conseguir mostrar, né, as suas histórias, as suas experiências, entendeu? Não tem como eu falar que não tem a oportunidade. A gente tem os autores da nossa geração, né, os contemporâneos, eles têm uma facilidade muito maior de conseguir. Você pega, por exemplo, se eu quiser lançar um livro meu físico, eu posso colocar no site chamado Weclap, né, que ele faz a impressão e a distribuição pro leitor, sem eu arcar com nada. Então, assim, eu não preciso de editora propriamente dito. Se a gente for partir desse pressuposto, nenhuma editora está aceitando o meu livro, né? Não, você tem outras plataformas que você consegue colocar o seu trabalho à disposição para as pessoas adquirirem, para as pessoas lerem, né? Coisa que, se a gente for falar de 20 anos atrás, você não tinha essa tecnologia, você não tinha esse acesso, né? Tudo mais. Eu estou dando um exemplo de muitos, né? Porque a própria Amazon ela faz esse serviço também de impressão e entrega na casa das pessoas. Né? Infelizmente, no momento ainda só está em dólar, né? Então o valor acaba ficando um pouco alto para o consumidor final, mas já é um começo. Mas o livro digital ele veio assim para revolucionar, porque é Eu um mesmo meio que já você... baixei alguns livros em PDF, né? Pela Sim, internet. que é E importante assim, ó, você não está gastando R$ 1 de matéria-prima. Você colocou lá seu livro, você diagramou, você fez uma capa e você deixa à disposição sem gastar um único real, né? Então, assim, para quem é empreendedor, daí por diante, você consegue, né, fazer com que a sua história, e isso é muito excelente, assim, também para o seu currículo, né? Falar que você, poxa, eu tenho, sei lá, 10 livros, 11 livros já lançados na Amazon, no Wattpad, no Boa Novela, em qualquer outro site, assim. Então, os autores contemporâneos meus, assim, cara, a gente tá como quem sonha, né? Porque você não necessariamente você está refém das editoras, porque antigamente, né, as editoras, você era refém. Se ela aceitasse te lançar, legal, você fazia festa. Se não, você é, ficava correndo, 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 e muitas vezes você nem conseguia lançar um livro. Hoje não, hoje você consegue escrever um livro e você consegue lançar um livro sem precisar estar necessariamente
apoiado a uma editora. Isso é algo que é impagável para o mundo moderno e a gente tem que abrir realmente as portas, né, para a internet, as portas para o mundo moderno, porque trouxe para a gente aí uma oportunidade da gente se mostrar para o mundo aí. Alguns vão ter sorte que vão explodir logo de cara, outros têm que lutar bastante para conseguir o seu lugar ao céu, Uma mas coisa, quando você lê, né, vários autores, todo mundo lutou para estar aonde chegou, né? Tá, natural. uma coisa que poucas pessoas sabem é que a maioria dos filmes que a gente assiste na televisão, novelas, peças de teatro, muitos deles foram baseados em livros, Sim, né? Poucas 90%, pessoas sabem 90%. disso, né? 90%, né? E principalmente no Brasil também, né? Muitos dos filmes Sim. aqui saíram de livros, né? Entendeu? Até usar um Então, exemplo, né, aquela novela Cravo e Canela da Rede Globo, ela foi inspirada no livro Megera Domada, do Shakespeare, né? Muita gente não sabe, né? Aquela do é, Petrúquio e a Catarina lá são personagens do grande William Shakespeare. E tá lá, é uma inspiração. Né? Você tinha comentado, né, só para fazer uma ponte, o brasileiro, ele tem, a média, né, do brasileiro, ele lê um livro por ano. Os americanos, que são um povo que não lê tanto assim, mas lê bastante, eles têm uma média de 15 livros por ano, né? Então, assim, a gente consegue ter uma ideia aí de como a gente está atrasado nesse sentido e isso é verdade. para tentar mudar. Lógico que a gente pega outros países como Espanha, Portugal, eles têm uma média incomparavelmente maior, né? Eles têm média de 30, 40 livros lidos por ano. Mas a Eu gente mesmo, falar eu li de uma um realidade livro por perto, ano. Eu pegava um livro é, assim e eu acompanhava assim, só um livro, durante um ano, né? A não ser, claro, né? Quando eu cursei o curso de História, aí estava fazendo é, faculdade, aí eu tinha que ler bastante coisa, né? Mas tirando é, isso, em média era um livro por ano, né? Que eu eu tenho um fazia. ritmo frenético de leitura. Porque, como eu falei, do Stephen King, né? O Stephen King, ele fala no livro dele, ele fala assim, se você não tiver inspirado para você escrever, leia. Então, assim, eu tenho uma média de leitura por semana de 1.000 páginas. Só para você entender, assim, a quantidade, a gama de páginas que eu tenho que consumir por semana para conseguir ter uma vida saudável de escrita. Exatamente. E é Porque a natural leitura para muda a qualquer nossa vida, né? escritor. Quanto mais você lê, melhor você escreve. E isso é para a vida também, né? Quanto mais Mas, você com lê, certeza. melhor você fala, melhor você interpreta, melhor você consegue se socializar com as pessoas. A leitura, ela é imprescindível. É isso mesmo. Ah, e agora eu tenho a perguntinha, mais uma perguntinha, né? Não, manda todas. Estudando Aqui no não seu tem, site, você sabe, quem não sabe tem um site lá, ainda mais para os amigos, né? né? Até vai, eu vou deixar na descrição depois o endereço do site dele, né? Se você até quiser Uhum, falar algum com o site, né? E é um site muito bom, tem todas as informações lá, todos os livros lançados, né? sim. Eu gostaria de saber com você sobre aquelas premiações que você recebeu, né? É. Tanto do campo filosófico como do campo militar também, né? Você, nossa, foram muitas premiações, né? Eu gostaria que você Sim. falasse a respeito disso. Assim, eu tenho muitas medalhas, né, condecorações, mas talvez as minhas maiores conquistas sejam as academias literárias, que para mim é um privilégio fazer parte aí de várias academias literárias. E é uma coisa que eu sempre sonhei, né? Sempre sonhei em estar um dia, por exemplo, na Academia Brasileira de Letras, na Academia Paulista de Letras. Esse é um sonho que eu vou buscar toda vez que tiver a oportunidade de mandar o meu currículo, porque você só consegue adentrar numa academia literária quando alguém falece. Então, essa é uma coisa que a gente tem que, não é torcer, mas a gente tem que se planejar para que quando tem a oportunidade você esteja pronto para que essas oportunidades aconteçam, né? E eu já recebi vários convites para muitas academias literárias e uma delas eu até fui, eu
homenageado lá na Casa França Brasil, né, lá no Rio de Janeiro. Fica bem perto, fica atrás da Igreja da Candelária. Um lugar lindíssimo, assim, um lugar assim, de honra mesmo, né? Eu vi, você publicou lá no seu site os E, certificados. então, Estava olhando assim, lá, né? tem que e agora, assim, esse ano aqui eu fui condecorado como acadêmico da Academia Internacional de Literatura Brasileira, né, que é uma academia lá de Nova York. Tanto que quarta-feira, agora, dia 12, eu vou estar entrevistando, em nome da academia, né, o Clayton, da dupla Clayton e Cledir, né, que fez muito sucesso Eu nos anos lembro. 80, cantando com a Xuxa, né, tudo mais. Então eu fui convidado para entrevistar o Clayton da dupla Clayton e Cledir. Ele tem um livro também lançado, daí por diante. Então é bem legal, sabe, você tá entre pessoas que são muito acima da média, pessoas que, assim, consomem cultura, sabe? Quando você está nesse meio acadêmico, porque uma coisa é você ser escritor. Você ser escritor é uma honra que é um ego, assim, gostoso. Mas quando você participa de academias de literatura, assim, é um salto quântico, né? Porque você vê pessoas que consomem literatura todo dia, todo momento, eles trabalham com cultura, sabe? Então, assim, eles são pessoas que já viajaram o mundo, em faculdades, deram palestras em faculdades, né? Então, assim, é outra realidade. É muito legal, muito bacana, e eu tenho muito orgulho, sabe, de participar dessas academias literárias, né? Se Imagino. eu não me engano, é que eu já perdi as contas, né? Tem muita, mas se eu não me engano, eu sou acadêmico de 5 academias e eu já recebi convites para mais de 10 academias, né? Só que você tem os compromissos que você tem que assumir, né? Escrever textos. Então, hoje em dia, estou meio que selecionando as academias do qual eu faço parte, né? Então, essa é a parte ruim de não conseguir aceitar todos os convites. Mas os que eu consigo aceitar, assim, que eu vejo, poxa, isso aqui tem tudo a ver comigo, dá para trabalhar isso aí, cara, é um enorme prazer, sabe? Sempre sexta-feira escrever uma matéria, sempre fazer lives com o pessoal, fazer entrevistas, porque eu sou editor-chefe de uma revista literária chamada World Book Review. Então, eu acabo convidando esse pessoal, né, das academias para uma entrevista, para um bate-papo, daí por diante. Então, cara, é maravilhoso. E os que eu tenho mais orgulho desses prêmios são exatamente os prêmios das academias, né? Os prêmios da academia, para mim, não tem. Eu não ligaria muito, assim, de ser, assim, ganhar um prêmio Jabuti, sabe? Esses grandes prêmios literários mundiais. Para mim, não interfere muito na, na minha motivação. Até mesmo porque eu sou filho do Sidney Sheldon e do Dan Brown, né? Que são autores que têm pouquíssimos prêmios, né? Então, eu E não falando ficaria nisso, chateado se eu não ganhar. falando em motivação, a maioria dos seus livros são sobre motivação, né? Sim, eu tenho bastante. Eu tenho Então, mais de 10 livros de liderança e motivação. então, o que eu gostaria de saber com você, que veio uma curiosidade agora na minha cabeça. Claro. Qual o livro que você escreveu? Isso eu estou falando de uma forma geral. Qual o livro Sim. que você escreveu que foi o livro que você falou, não, se eu tivesse que escolher um, seria esse. Ó, de Seria todos os essa livros, história, seria esse livro que você considera a sua melhor obra, podemos dizer assim, uhum, né? essa é até razoavelmente fácil. Quando eu li a biografia do Dan Brown, ele falou assim que ele sonhou a vida toda em escrever o Código da Vinci, né? Ele falou, quando ele escreveu o Código da Vinci, ele falou Todo assim, livro, cara, né? era o livro que eu gostaria de ter lido, né? Eu me considero um excelente escritor, tenho excelentes livros, tá? Eu tenho esse ego comigo. Eu acho que todos os meus livros são muito bons, acima da média. Mas eu tenho um específico, cara, que quando eu escrevi, eu falei, cara, eu até tive um pouco de problema depois em escrever outros, porque demorou para digerir, que é um livro chamado Crepúsculo dos Deuses. Que ele Essa eu tenho uma é série, interessante.
né, que chama a série Escuridão. Foi o primeiro livro meu que despertou interesse da galera que gosta de ler, né? Que é o primeiro livro, é Uma Sombra Além da Escuridão, que tem excelentes resenhas, tem muitas excelentes resenhas, a galera gostou pra caramba, e foi um livro que eu falei, cara, tá muito legal. Aí eu escrevi logo em seguida o Nêmesis, que é a continuação do Uma Sombra Além da Escuridão, e eu já tinha planejado já escrever o terceiro, que entra o Crepúsculo dos Deuses. E eu não imaginava que ia ser da forma como foi. Porque, assim, modéstia à parte, o livro está muito, muito, muito bom. Muito bom, assim. Ele é um livro, assim, muito, assim, de longe, assim, o meu melhor livro. Sabe? Tanto de enredo, quanto da parte da criatividade, do personagem chegar atrasado e sair cedo, as piadas que tem no meio do livro, sabe? O livro tá muito gostoso, ele tem um final muito bom, um começo mirabolante, o meio da história você fica louco, sabe? Então, assim, se eu pudesse falar um livro meu que eu tenho orgulho de ter escrito, que agora eu posso falar, eu sou um grande autor, é o Crepúsculo dos Deuses, sem sombra de dúvida. Esse livro, para mim, foi um divisor de águas, né? Obviamente que eu tenho, assim, o Sorriso de Cíntia foi um divisor de águas, foi o primeiro livro legal que eu escrevi. O Éden Perdido foi o primeiro livro que a minha esposa leu. Ela falou: Uau, o livro está muito bom, que foi o livro que eu lancei na Bienal de 2016. Né? E, né, depois teve Uma Sombra da Escuridão, que me abriu horizontes para uma escrita mais dinâmica, tudo. Mas o Crepúsculo dos Deuses é onde eu posso dizer que eu coloco assim a Safira em cima do anel assim e posso desfilar orgulhoso por assim, poxa, eu sou um bom escritor, eu sou um excelente escritor agora. Esse livro assim, me enche de orgulho, de verdade, é um livro que Se dedica de eu sou coração, né? apaixonado. Eu Não, imagino. assim, ele foi Agora, muito gostoso de escrever, mas assim, quando você vê o final, quando você pega o livro pronto, assim, cara, e você mesmo fala, porque eu sou um leitor chato, é uma coisa que é importante deixar ressalvado, né? Eu não gosto de qualquer tipo de literatura. O cara, para me convencer, eu dou 30 páginas para ele. Se ele me convenceu em 30 páginas, eu leio o restante do livro. Se ele não me convenceu, o pessoal fala, o livro fica bom depois de 200 páginas. Eu não leio. Eu não leio o livro que o cara fala que fica bom depois de tantas páginas. Para mim, o livro que é bom, ele tem que te pegar logo no começo. Que é o que acontece com Sidney Sheldon, Dan Brown, né, George Martin. Eles me agarram assim, logo na primeira página e não me soltam exatamente. desde a última. Eu tento fazer isso com os meus livros, né? Desde o começo já tem uma dinâmica gostosa, uma dinâmica frenética, daí por diante. A pessoa perde interesse, né? Agora, Sim. assim, uma coisa, você, na hora de você estar escrevendo, você se baseia num cenário brasileiro ou você se baseia numa outra cultura, num outro país? Como que é exatamente essa hora da criação? A hora de você criar uma história, criar um conteúdo, criar uma palavra. Ó, cada livro é um livro. É importante a gente entender. Eu gosto de sempre buscar escrever em cenários diferentes, até para me motivar a pesquisar sobre o local, né? Que nem o Crepúsculo dos Deuses. Ele passa uma parte aqui no Brasil, né? Então daí ele vai para os Estados Unidos. Aí dos Estados Unidos ele já vai para a Antártida e da Antártida ele vai para a Alemanha. São quatro cenários completamente diferentes, né? São quatro realidades completamente diferentes. Então, cada livro eu tento buscar exatamente a essência dos lugares para colocar na minha obra. Mas eu falo pouquíssimos do lugar em si. Eu gosto muito de trabalhar o personagem, né? O personagem ter vida própria, porque quando a pessoa está lendo, que nem são duas características que você lê um livro meu, você vai perceber bastante que eu não coloco nos meus livros, né, as características físicas do personagem. Então, por exemplo, a pessoa que está lendo, ela pode interpretar o personagem como ele sendo branco, como ele sendo negro, como ele sendo asiático, africano,
né, indígena, ele pode ter qualquer característica. Isso vai ficar a caráter do leitor, né? Eu não gosto de falar para o leitor que característica física ele tem, né? Porque cada leitor ele vai interpretar o livro da melhor forma É, que ele acha eu sou que assim, né? convém. Eu imagino. Né? Eu fico imaginando na minha cabeça como que é o personagem, como que é o homem, como que é a mulher que está no livro citado. Eu fico imaginando aqui comigo, né? A hora que Então, eu assim, estou lendo. eu gosto de fazer isso. E quando a gente fala de lugar, eu tento fugir um pouco, falando, olha, aqui é a cidade de São Paulo, ó, aqui é Nova York. Aqui eu tento fugir um pouco para que o leitor também imagine que ele esteja, por exemplo, eu cresci na cidade de Campo Limpo Paulista, sendo que a história poderia ser em Campo Limpo Paulista, sabe? Então, assim, eu gosto de trabalhar o ambiente um pouco sem limites, sem regras, né? Então, eu nunca vou me pautar no lugar em si. Salvo raríssimas exceções, mas eu gosto de trabalhar o personagem. Então, o leitor, ele ter aquela habilidade de imaginar o personagem como ele bem entende e o local onde está acontecendo como ele bem entende também. Então, poderia ser aqui em São Paulo, poderia ser em Nova York, poderia ser em Campo Limpo Paulista, poderia ser lá no interior, né? Sim, Então, eu gosto de trabalhar sobre esses aspectos. sim. E outra coisa que eu quero citar também, né? Isso também é importante falar, que você vê que muitas pessoas escrevem livros baseados nas experiências que elas tiveram. Tipo, Sim, pessoas que sofreram acidente, pessoas que tiveram decepção amorosa, diversas situações que acontecem na nossa vida, que a pessoa, com o tempo, ela acaba, escreve um livro, às vezes até vira um best-seller, né? sim. Entendeu? Tem pessoas que vivem esse tipo de experiência, né? Você, no teu caso, você não chegou a escrever nenhum livro assim, de alguma experiência que você tenha tido, e você falou, eu preciso escrever isso, preciso mostrar. Como que foi com você? Ó, os primeiros livros é muito natural o personagem ele ter muito a sua característica, né? Isso é de qualquer autor, né? Os autores eles ainda não têm uma personalidade muito separada, né? Da pessoa Rafael Zimichut e do escritor Rafael Zimichut. E hoje em dia não. Hoje em dia eu não, raramente eu uso situações, a não ser quando eu vejo uma situação muito engraçada, assim, né? Por exemplo, você vai ver no o livro Uma Sombra na Escuridão, tem uma parte em que tem um velho em que passa a mão na bunda do personagem lá, né? Aí ele fica, pô, cara, esse velho tá passando a mão na minha bunda e tal. Isso aconteceu comigo, né? Trabalhando na polícia, né? Eu achei estranho acolher assim, né? O velho lá, essa experiência diferente, digamos assim. Então, eu achei que era engraçado essa situação, né? Falei, poxa, isso aqui, né? Vou tirar uma situação, vou tirar algo bom dessa situação não tão boa, entendeu? Então, assim, tem coisas, né? Que nem dentro de Uma Sombra na Escuridão também, um pombo, né? Fez cocô na cabeça do personagem lá. Isso aconteceu comigo lá na Estação da Luz, sabe? Aconteceu, na hora que eu fui ver, assim, meu terno aqui, tudo É muito sujo, sabe? complicado. Então assim, são situações que eu acho engraçado. Eu falei, assim, poxa, agora eu vou colocar isso no meu livro aqui, né? Só para tirar a parte traumática da mente, assim, né? Tirar algo proveitoso. Mas como eu escrevi já minha biografia, eu não consigo ficar colocando as coisas da minha vida pessoal nos meus livros, né? Eu já falei, salvo alguma coisa que eu acho realmente engraçado, alguma coisa cômica, assim, eu acabo colocando porque não cabe para biografia, né? Tipo assim, você vai colocar na biografia lá que um pombo, né, sujou sua... Tipo, não tem muita lógica, mas acho que para um livro cabe, assim, um detalhezinho de um livro, assim, sabe? Daí falar, poxa, o dia tá tão ruim que até o pombo, né, fez cocô em mim, É assim. verdade. Então, eu acho que fica, assim, legal, sabe, para você colocar num livro esse tipo de experiência. Então, assim, varia, né? Então, quando você tem uma coisa engraçada que você viveu, você vai lá e coloca. Se não, não, também não muda muito. E a minha biografia, assim, tem todos os fatos mais relevantes da minha vida, né? Meus acertos, meus erros, né? Onde foi que as portas se abriram, onde as portas se fecharam, né? Vida com pai, vida com mãe, daí por diante. Então, assim, isso eu tenho que deixar muito para minha biografia.
mas os meus personagens, eles têm vida própria mesmo. Tanto que até minha última personagem feminina, que eu considero a minha melhor personagem, né, que de um livro chamado Um Salto para as Estrelas, cara, ela tem tanta vida própria que ela, assim, a personagem não queria seguir o roteiro que eu tinha previamente escrito, sabe? Quando você começa a escrever, ela vai embora, ela, assim, ela era tão rebelde que ela nem quis seguir o que eu tinha planejado para ela, né? E foi maravilhoso escrever assim. A personagem criou vida própria, sabe? E foi muito legal. Saber com você agora, o que, que você acha? Eu falo de uma forma geral, né? No meio literário, no meio da mídia, no meio dos filmes, das produções. O que, que você acha da produção em geral no Brasil? Essa produção cultural que tem no Brasil, né, entre livros, né, filmes, novelas. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Porque você vê outros países, né, o conteúdo deles é muito rico comparado ao que é feito no Brasil, que o pessoal recebe muitas críticas aqui, né? E qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, eu tenho assim comigo, né, que infelizmente no Brasil você tem muita cultura da depreciação, né? Então você vê, por exemplo, né, os maiores sucessos que são lançados no Brasil, salvo raríssimas exceções, são livros que a gente fala mal de nós mesmos. Então, vamos dar um exemplo na literatura. Um dos maiores best-sellers brasileiros que temos é um livro chamado Macunaíma, de Mário de Andrade. Cara, esse livro, ele tá falando na cara dura que o brasileiro é vagabundo. O próprio jargão do personagem, né, isso, né? Ai, que preguiça, né? E ele é chamado o herói brasileiro, sabe? Cara, eu não consigo imaginar como que alguém pode gostar de um livro em que o cara fica falando que, ai, que preguiça, sabe? Nunca consegue resolver nada, entende? Aí ele nasce índio, né? Com uma cor de pele um pouco mais escura, né? Ele é um índio mais para um negro, digamos assim, e a glorificação dele como pessoa, ele vira um ser divino quando ele morre e vira loiro, sabe? Cara, para mim e quando a gente vê outras produções, meio que segue essa tendência, sabe? Você pega, por exemplo, Tropa de Elite, que fala mal de toda a cultura brasileira, você vê vários outros, né? Por mais que a pessoa fala, poxa, ele está retratando a realidade. Só que você vê os Estados Unidos, que por mais que tenham uma realidade, tá? Uma realidade melhor que a gente, mas eles também cometem muitos erros e tudo mais. E mesmo assim, cara, o herói deles explode tudo e aparece ele com a bandeira balançando dos Estados Unidos, sabe? Mostrando uma coisa heróica mesmo, né? Uma coisa, poxa, eu tenho orgulho do meu país, entendeu? E eu não vejo isso aqui no Brasil muitas vezes, né? Eu não vejo as pessoas, né? Que nem recentemente eu escrevi um livro sobre folclore, com personagens de folclore, porque eu acho que é legal, cara, você colocar o seu país, né, a cultura do seu país, num lugar que lhe é devido, sabe? Num lugar que tem heróis bons, heróis com coisas boas, sabe? Heróis inteligentes, porque nós temos um povo que, por mais que as pessoas achem que nós somos ignorantes, nós não somos, nós somos um dos povos mais criativos do mundo. Basta você ver o carnaval. O carnaval é extremamente criativo, né? As pessoas pegarem, muitas das vezes, reciclagem e tudo mais, e transformar aquilo um belo trabalho, sabe? O brasileiro, ele é muito criativo, ele tem uma percepção de cultura acurada. Só que às vezes eu fico chateado porque o pessoal pega uma cultura do morro, sabe? Onde um traficante ele é glorificado porque ele dá uma cesta básica para as pessoas, sabe? Entende? Então não, eu fico chateado às vezes olhando algumas coisas que você coloca, sabe? Até mesmo a própria dramaturgia, né? Essa questão de ninguém pode morrer, assim, tem sempre que ter um final feliz. Isso é ruim para dramaturgia, sabe? Para a teledramaturgia em geral em si. Porque se você pegar os seriados que está em voga agora, né? Você trabalha com essa área, você sabe que os seriados eles não podem ter um personagem bonzinho o tempo todo e que nada de ruim acontece com ele, né? Porque perde a graça, o personagem fica sem sal, fica sem gosto palatável, né, para quem é o telespectador.
E as novelas brasileiras, elas meio que seguiram essa tendência, que tem sempre que ter um final feliz, o mocinho tem sempre que estar com a mocinha, tem sempre que trair um ao outro. Então, assim, ficou uma carta marcada. Eu sinto pena, né, do É, pessoal que tá assim, depreciando isso. Para quem é a nossa geração que pegou novelas maravilhosas como Pantanal, Renascer, que tinha essa questão de você literalmente colocar um protagonista, né, como um protagonista. Hoje em dia todo mundo quer lacrar, digamos assim, né? Todo mundo quer fazer personagem moralmente correto, moralmente isso, moralmente aquilo, e não acrescentem nada, sabe? Eu gosto de partir do pressuposto que todo mundo é cinza, né? Ele não é nem 100% bom, nem 100% ruim. É legal aquele que você, né, ele tem a questão é. moral, mas de vez em quando ele tem que fazer algumas coisas ruins, porque todo mundo erra, todo mundo falha, né? Que, que todo brasileiro escritor, que o sonho dele é ter a sua obra publicada fora do Brasil ou em outro país. O que você pensa sobre isso? Ter um reconhecimento assim fora do nosso país aqui. Eu acho que sim. É assim, é natural você sonhar, né? Não tem nem por que você vai escrever um livro e você não sonhar que ele pode ser algo mais do que aquilo. Acho que isso é o legal da literatura, quando você consegue ter essa percepção, né? E isso eu tive essa percepção quando uma colega minha resenhou meu livro, porque ela teve uma interpretação do meu livro completamente diferente daquilo que eu escrevi. Então o livro ele tem esse poder de ir além daquilo que você mesmo planejou para ele, né? E agora eu estou escrevendo para um site chamado Boa Novela, que é do grupo Goodreads. E ele é um site americano, né? Que faz essa ponte aí para a literatura latino-americana. E eu estou escrevendo em espanhol também alguns livros, já exatamente para conseguir angariar um pessoalzinho de fora, sabe? De conseguir deixar o meu livro ares, né, maiores do que eles são, até mesmo pela experiência que eu tive ao ler o livro a biografia do Paulo Coelho, porque o Paulo Coelho ele era um escritor mediano para medíocre, né? Até lançar, até quando explodiu, né, o Alquimista. O Alquimista ele é o livro em língua portuguesa mais vendido de todos os tempos. Ele tem mais de É, 160 milhões de livros vendidos. Mas até então, quando ele era lançado só em português, ele era um completo fracasso. Aí ele foi traduzido para o inglês, continuou sendo um fracasso. Foi traduzido para o espanhol, foi um fracasso. Quando ele foi traduzido para o francês, que é onde virou o alquimista que a gente conhece. Então é legal quando a gente começa a estudar, eu sou um leitor assíduo, então eu gosto de ler as biografias dos escritores, né? Para até me ajudar a entender o tempo de cada um e tudo mais. Então, quando eu li a biografia do Paulo Coelho, eu entendi que eu tenho que ter essa percepção, eu tenho que ter esse tino, né? Poxa, eu tenho que planejar o meu livro também para ele ser lançado em inglês, para ser lançado em espanhol, né? Porque você pode estourar em outra língua e não na sua língua materna. Eu tenho essa facilidade para entender isso, mas eu sei que existem pessoas que não têm, né? Existem pessoas que elas são moralmente contra, né, a não ter o controle da sua obra. Porque quando você coloca para inglês, espanhol, francês, você meio que perde o controle disso também. Você não sabe até onde vai parar. Né? Eu já não tenho esse problema. Eu quero realmente chegar ao máximo onde eu possa chegar, né? tem chegado muito, né? É, Você tem estado em muitos lugares ultimamente, né? Muitas premiações, né? Muitas coisas acontecendo, né? é o fruto de um trabalho, né? É um fruto de um sonho, é um fruto de não se negar a acreditar nas críticas de algumas pessoas. Isso é maturidade que o escritor tem que ter. Porque tem muitos amigos meus que, por muito tempo, principalmente amigos do trabalho, né, amigos, digamos assim, colegas de trabalho,
e tirava sarro, né? Falando que eu era um escritor que não era lido, né? Eu era um escritor de um leitor só. Então você vê assim, o pessoal que, Eu pô, sempre poderia abrir a assim, boca para te elogiar, te motivar, né? Você faz algo que pouquíssimas pessoas fazem. Nem 1% da população brasileira é escritor. Poxa, então quer dizer, você está num tem um, universo muito privilegiado, sabe? De você fazer algo bonito, né? Porque você ser escritor é algo bonito, é algo elegante. Eu sempre vi, né, aquela questão do escritor, um cara diferenciado, uma pessoa que todo mundo ouve. Todo mundo quer ouvir a exatamente. opinião do escritor, não é verdade? É verdade. Por outro Então, lado, se você parar para analisar, né, você vê as novelas da TV Globo, de outras emissoras aí, né? Todas elas, né? A maioria delas foram sucessos, né? E ainda sim, são. E são baseadas num autor, às vezes até num livro, entendeu? Tem lá o famoso autor da novela lá que está escrevendo a novela e a novela faz aquele sucesso, dá aquela audiência, né? E sim, tudo começa através do autor, né? De quem escreve, claro. né? Ele dá o desenvolver da história, até conforme a audiência ele até muda, né? Até eu te perguntaria isso, se você ocuparia fazer um trabalho assim para televisão, né? Ou para fazer algum filme no qual você iria escrever a história e de alguma forma iriam reproduzir. Você encararia um desafio desse de uma novela, de um Com filme? certeza. Então, eu Mas tô... eu acho que os meus livros, eles têm mais cara de série, né? Ele tem muito cara de série, assim, uma coisa bem dinâmica, bem agitada, tudo mais. Recentemente eu recebi um convite, né, da Netflix para apresentar um projeto. Então a gente está escrevendo aí dois roteiros de filme e um de série aí. A gente vai apresentar o projeto, né? Vamos ver se, Muito né, de bom isso, repente, hein? né, se tudo dando certo, graças a Deus, a gente vai ter alguma coisa. Mas é um sonho realmente. Eu gosto de pensar que essa porta pode e vai se abrir, sabe? É só a pessoa certa ler meu livro que de repente aí a coisa pode acontecer, né? Eu acho que meu livro tem muito essa cara de série mesmo. Novela não sei porque a novela tem outras peculiaridades, né? Não sei se os meus livros eles são politicamente corretos para uma novela, digamos assim, mas para a série ele encaixa certinho, ele vem assim numa pegada certinha para a série, né? Você pega uma série em 10 capítulos assim, acho que eles encaixam bem, né? Claro, nessa linha aí. E você assim, você acompanha assim, você assiste muito filme, um seriado, você se baseia nisso também? Ou... Eu assisto um pouco mais, eu assisto, logicamente, eu assisto muitas séries, né? Novela eu não tô assistindo muito, eu tô achando as novelas muito ruins ultimamente. Apesar da nova novela aí que vai sair, eu acho que vai ser boa, né? Nos Tempos do Imperador. Acho que essa novela vai chegar legal aí. Mas eu assisto muito anime japonês. Eu sou No japonês apaixonado também. pela cultura japonesa. Eu acho que os caras são muito inteligentes e criativos. Então, acho que isso encaixa muito mais na minha realidade, né? Então, eu adoro One Piece, Naruto, Bleach, Black Clover, né? Jaspion, Jiraiya, Changeman, sabe? Toda essa linha, né? Principalmente Yu Yu Hakusho, que é um anime só com antagonistas, né? Só com gente que tinha tudo para ser do mal e o cara luta em nome de algum bem, digamos assim. Então, eu gosto mais dessa linha, porque até o japonês ele não tem muito essa questão de querer fazer algo politicamente correto, sabe? De querer fazer algo 100% certinho, né? Até se você pegar Cavaleiros do Zodíaco, Naruto, entre outros dessa mesma linha assim, em especial o Lost Canvas, né, do Saint Seiya, o Lost Canvas, ele tem mais essa pegada mais antagonista mesmo, né? Então eles fogem muito dessa questão do politicamente correto, né? Então assim, eu tenho muita preferência por conteúdo japonês. Eu sou apaixonado. Eu queria te agradecer, né? Eu sempre gostei muito do seu trabalho. A gente sempre teve um elo de amizade.
né? Sempre teve um respeito mútuo pelo trabalho um do outro. Então, isso eu sempre quis fazer parte das suas entrevistas. Não é por falsa modéstia, não. Gosto muito do seu trabalho, acho um projeto bonito, do resgate da memória brasileira. Acho que isso está faltando muito no brasileiro. O brasileiro tem memória curta e é importante ter pessoas como você para resgatar, né, essa memória boa que a gente tem aí dos anos 70, 80 e 90 da nossa dramaturgia aí. E também dos animes famosos japoneses aí, que a gente gosta bastante. Né? Meu site é o www.rafaelzimichute.wix.com.br. Lá tem tudo, né? Tem todos os links dos meus livros, todas as capas dos meus livros, tem biografia, tem todas as minhas entrevistas. Quando eu lançar, né, no YouTube, né, essa entrevista aqui, eu vou colocar lá, né, colocado lá nas caixas de entrevistas lá, porque eu faço questão de sempre compartilhar as pessoas que gostam do meu trabalho, que divulgam o meu trabalho, e eu faço questão de ser recíproco nisso. E precisando da gente, né, todas as minhas redes sociais é @RafaelZimichute, só me procurar lá, que a gente sempre, eu respondo a todo mundo que manda mensagem, eu respondo a todo mundo. Eu faço questão de ter esse carinho com as pessoas que leem os meus livros, acompanham meus conteúdos, as minhas palestras, né, amanhã... Eu te agradeço, Rafael, pela entrevista, tá bom? Você, gente, muito obrigado, viu, Rafael? Deus abençoe. Valeu. Tchau. Vamos ver o resultado.